Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre movimento retilíneo uniforme, né? Que nós conversamos e a partir de agora eu vou chamar de MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Então aqui nós vamos ficar algumas semanas nesse tipo de movimento, porque é um movimento extremamente importante. Então esse quarto bimestre é um quarto bimestre muito importante, porque todos os assuntos que nós vamos ver no quarto bimestre nós vamos utilizar o ano que vem e na terceira série, tá? E é um assunto que, se você for fazer uma prova de concurso, de Enem, sempre cai. Então preste atenção. Lá na aula passada nós vimos que o movimento retilíneo uniforme é aquele movimento que vai acontecer em linha reta e com a velocidade constante. Então, o que é uniforme nesse movimento? É a velocidade constante, tá? Então, hoje vamos ver dois assuntos importantes, que é a parte de encontro desses corpos e do gráfico, tá? Então, preste atenção, tudo que eu vou falar aqui se refere a esse tipo de movimento, o movimento retilíneo uniforme, tá? Então vamos lá. O que é encontro dos corpos no MRU? Encontro dos corpos é quando a posição final de dois corpos ou mais são iguais. Então imagina aqui, eu tenho um corpo A indo para a minha direita e eu tenho um corpo B indo para a minha esquerda. Então quando esses dois corpos aqui se encontrarem, é o que eu não vou definir a posição de encontro, tá? Observe que o encontro também pode acontecer quando os dois corpos estão andando no mesmo sentido. Então, o corpo A está indo para a minha direita e o corpo B também está indo para a minha direita. Tudo bem, gente? Então, nessa figura 1 aqui, ó, nessa figura 1, é visivelmente nítido, coerente que vai acontecer um encontro aqui, porque eu tenho um em um sentido e outro corpo em outro sentido. Agora, nessa figura 2, pode acontecer um encontro. Como que pode acontecer um encontro? Aí você fala assim para mim, bom, a velocidade do corpo A vai ter que ser maior que a velocidade do corpo B, tudo bem? Se os dois estão com a mesma velocidade, ou se o corpo B estiver com uma velocidade maior do corpo A, não tem encontro, tudo bem? Mas é importante notar que se os dois corpos estão andando no mesmo sentido da trajetória, pode acontecer encontro. Pode acontecer encontro, tudo bem? Quando vai acontecer encontro? Quando a velocidade do corpo A, vou colocar aqui, ó, a velocidade do corpo A for maior que a velocidade do corpo B. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Bom, o encontro, como eu disse, é quando o S final do corpo A é igual ao S final do corpo B. Então aqui é encontro, essa é a posição de encontro. É isso que nós vamos calcular, tá? Então a nossa equação fica como? S de A é igual a S de B. Lembrando que esse S aqui é a posição final do móvel. Então a posição final do corpo A vai ser igual à posição final do corpo B, tá? É só isso, simples assim. Então, eu vou pedir para vocês calcularem o encontro dos corpos. Então, o que vocês vão fazer? O SA igual a SB. Se tiver um terceiro corpo, SA igual a SB igual a SC. Se tiver um quarto corpo, SA igual a SB igual a SC igual a SD. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui para ver se vocês entenderam. Bom, então eu coloquei aqui, ó, a minha trajetória crescente para a minha direita, tá? Então a trajetória está crescente para a minha direita. E o corpo A tem uma velocidade de 1 metro por segundo para a direita. É o que nós vimos na aula passada. O corpo A possui um movimento progressivo. Tá? O corpo B ele tem uma velocidade de 2 metros por segundo. E o movimento desse corpo B é um movimento retrógrado, porque ele está no sentido decrescente da trajetória. Olha lá, hein? Aí você fala assim, professor, mas eu poderia colocar um menos aqui na velocidade? Poderia, não tem problema nenhum, tá? Então, preste atenção, quando o aluno coloca apenas 2 metros por segundo, ele está dando o módulo dessa velocidade. Está errado? Não está errado não. Agora, se o aluno coloca menos 2 metros por segundo, o aluno está dando o quê? O módulo mais
o sentido do movimento. Ele está falando que esse movimento aqui é um movimento retrógrado. Está errado? Não, está errado não. Tá? Então vamos lá. Determine, letra A, um instante de encontro e B, a posição de encontro. Por que eu coloquei letra A e letra B? Eu poderia pedir diretamente a posição de encontro, mas presta atenção, antes que você obtenha a posição de encontro, você precisa obter um instante de encontro, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Bom, vou usar a equação do sorvete, que vocês têm que memorizar, tá? Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Essa daqui vamos fazer a letra A, tá? Bom, o que eu vou fazer? Deixa eu apagar aqui. Vou colocar o A para cima. O que você precisa fazer para determinar um instante a posição de encontro? Você precisa escrever a equação de sorvete, ou seja, a equação do movimento retilíneo uniforme para cada corpo. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Vou escrever para o corpo A. Posição final, que é, eu não sei, a posição final, é isso que eu quero obter aqui no item B. Tá? No item A, eu vou determinar o T, o instante de encontro. É igual à posição inicial, da onde ele partiu, ou da onde eu consegui analisar o movimento. Então, eu começo a analisar o movimento nessa posição aqui, de 5 metros. Então, a posição inicial, 5. Mais a velocidade aqui, ó, que eu falei que é 1, vezes t. Vou deixar positivo porque é um movimento progressivo do corpo A. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou escrever a mesma equação para o corpo B. Tá? Então, a posição final do corpo B é igual à posição inicial, que é 12 metros. Por que esse menos aqui? Porque ele está no sentido decrescente da trajetória, é um movimento retrógrado. Então, você precisa lembrar de colocar esse menos aqui, hein? Por isso, é importante você definir se é um movimento progressivo ou retrógrado, para colocar esse sinal aí. Velocidade 2 vezes o tempo. Tá? Então, eu escrevi as duas equações do movimento retilíneo uniforme para o corpo A e para o corpo B. O que eu vou fazer agora? Vou igualar as equações, porque se existe um encontro, eu sei que a posição final do corpo A é igual à posição final do corpo B. Agora acabou a física, agora é só matemática. No lugar do SA, eu vou colocar isso daqui, 5 mais 1t. 5 mais 1t, né? Eu omiti esse 1 aqui e coloquei apenas t. Igual a SB. Quem é SB? 12 menos 2t. 12 menos 2t. Tá? Tudo bem? É isso que você vai fazer. Então, no lugar do S, você vai colocar as equações. Agora, você tem que calcular o t. Você vai calcular o t como você aprendeu no ensino fundamental. Letras para um lado, números para o outro. Então, tem aqui, ó, 3t igual a 7. Então, t vai dar 7 dividido por 3, que é aproximadamente 2,3 segundos. Então, esse daqui é um instante de encontro. Então, vai existir o encontro depois de 2,3 segundos do movimento. Tá? Então, depois de 2,3 segundos, eu tenho um encontro. Tudo bem? Mas eu quero agora a posição de encontro. A posição, ó, tá? Qual vai ser a posição de encontro? Para determinar a posição de encontro, eu vou pegar esse tempo que eu achei no item anterior e vou colocar na minha equação, ó, no lugar do t. Tá? Então, eu achei t. Então, eu vou pegar esse t aqui e vou colocar aqui. Ou aqui, tanto faz, tá? Então, preste atenção. Você pode pegar esse t e você vai colocar na equação A ou na equação B. Tanto faz, porque como é um encontro, eu sei que a posição de A é igual à posição de B. Quem quiser pode tirar a prova real. Primeiro coloca na primeira equação, depois coloca na segunda equação. Tem que dar o mesmo valor. Tá? Então aqui o aluno escolhe qual equação é mais fácil. Olhando assim, eu acho que essa primeira equação do SA é mais fácil. Então vou lidar com essa equação aqui, vou trabalhar com essa equação aqui. Então, SA vai ser igual a 5 mais 1 vezes T. Quem é T? 2,3. Tá? Então, 1 vezes 2,3, 2,3.
mais 5, 7,3. Pronto. Isso daqui é a posição de encontro dos corpos, tá? Então vai estar o quê? Mais ou menos o quê? Mais ou menos aqui, né? Esse daqui é a posição de encontro dos corpos, tá? Agora preste atenção. Às vezes o aluno está fazendo uma conta e obtém a posição de encontro, nesse exemplo aqui, 15, 17. Dá para ver que está errado, né, gente? Então, olha só, como eu tenho um movimento progressivo e o outro movimento retrógrado, então a posição de encontro tem que ser entre esses dois casos aqui. Então tem que ser maior do que 5 e menor do que 12. Você não pode obter 4 aqui fora. Você não pode obter 13 aqui fora, porque aí vai estar errado. Então a posição de encontro tem que estar entre esses dois corpos aqui. 7.3 está entre? Tá. Beleza, então tá certinho. Tá? Deu para entender? Agora vamos fazer um exemplo 2. Agora imagina que o corpo A tem movimento progressivo e o corpo B também. É aquele caso que eu falei para vocês. Os dois corpos eles estão no mesmo sentido da trajetória. Pode existir um encontro? Aqui eu tenho que considerar a possibilidade. Então pode existir ou não o encontro. Nesse caso aqui, só olhando a velocidade desses corpos aqui, eu sei que não vai existir, né? Porque para existir o encontro, eu sei que a velocidade do corpo A tem que ser maior que a velocidade do corpo B. Como a velocidade do corpo A é menor, eu já sei que não vai existir o encontro. Mas se não vai existir o encontro, como que vai ficar a minha equação? Olha só que curioso. Por quê? Por que é importante a gente colocar a equação? Porque às vezes o problema não vai te dar a figura. Às vezes o problema ele nem vai te dar essas velocidades. E aí você vai obter essa informação de encontro ou não apenas usando a equação. Aqui ficou fácil, porque aqui eu já te dei a figura para você, já te dei essa velocidade, e você consegue ter esse raciocínio, que não vai existir encontro. Mas a gente precisa tirar essa informação que não vai existir encontro apenas observando as equações. Tá? Então vamos fazer novamente a mesma coisa do item anterior. Né? Vou pegar a equação do sorvete, vou escrever a equação do sorvete para cada corpo. Observe que a única diferença do item anterior é que esse sinal agora aqui é positivo, claro, porque ele está no sentido crescente da trajetória. Tá? Então vamos lá, igualei as equações, passa t para um lado, número para o outro. Olha só, quando eu passo esse 2t para o outro lado, ele vem negativo, né? Então vai ficar t menos 2t menos 1. Presta atenção, o aluno erra isso daqui. Hein? Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse 5 e vai jogar para o outro lado. Esse 5 ele vem menos. Então 12 menos 5 deu 7. Perfeito. Agora esse mais 2t ele vai para o outro lado. Como ele vai para o outro lado, ele vem menos. Deu para entender? Então vai ficar menos 2t mais 1. Menos 2 mais 1, menos 1t. Menos t. Então, menos t é igual a 7. Isso daqui significa que t é igual a menos 7 segundos. Esse resultado aqui, o que ele passa para a gente? E vocês vão obter muitos resultados parecidos com esse, hein? Presta atenção. Na física, nós não lidamos, no ensino médio, né? Nós não lidamos com tempo negativo. Então, tempo, na física, sempre vai ser uma grandeza positiva. Você não vai trabalhar com tempo negativo, tá? Preste atenção. Você trabalha com velocidade negativa, você trabalha com aceleração negativa, você trabalha com energia negativa e várias grandezas negativas. Mas preste atenção, coloca uma observação aí. Tempo não é negativo. Tempo não pode ser negativo. Então, quando você faz uma equação e você tem esse tempo negativo, você para por aqui. Então, se eu parei por aqui, eu já sei que não existe encontro, tá? Então, esse tempo negativo, ele fala pra gente aqui, olha só, esses corpos, essa equação aqui, não vai existir fisicamente. Isso aqui é uma equação matemática, mas fisicamente ela não tem uma interpretação. É isso que esse tempo negativo está falando. Então, sempre quando você obtém um tempo negativo, significa que, nesse caso, não vai existir encontro. Tudo bem? Tranquilo?
Então vamos lá. Bom, agora a gente tem que saber interpretar os gráficos desse MRU, do movimento retilíneo uniforme. Por que os gráficos eles são importantes? Porque qualquer prova que você for fazer vai cair bastante gráfico, né? É a moda há algum tempo já de cair gráficos. E o aluno tem que só olhar para o gráfico e saber, esse gráfico é desse movimento, esse gráfico é daquele outro movimento. O gráfico é extremamente importante. Então você tem que aprender a olhar para o gráfico e saber, esse gráfico pertence ao movimento retilíneo uniforme, tá? E olha só, gente, aqui eu coloquei o eixo cartesiano, né? Lá na matemática você chama esse eixo aqui de y e esse daqui de x. O aluno, muitos alunos, têm mania de não olhar para os eixos do gráfico, hein? Presta atenção, isso é extremamente importante. Então, o que eu for mostrar aqui é válido, nesse caso, para velocidade em função do tempo. Então, eu quero colocar aqui o gráfico velocidade em função do tempo. Tá? Foi? Tranquilo? Então, você só vai colocar o gráfico aqui se eu te dou esses eixos aqui. Hein? Se eu não te dou esses eixos, não tem como você colocar um gráfico disso. Tá? Então, vamos lá. Eu quero analisar a velocidade desse corpo em função do tempo. Na aula passada, você já viu que esse movimento retilíneo uniforme ele tem uma característica marcante. Que característica é essa? Velocidade sempre constante. Então, aqui, por esse desenho aqui, a gente pode tirar essa conclusão, né? Qual é a equação da velocidade? Delta S sobre delta T. Então, aqui, ó, o espaço percorrido, né, que é 10 metros, dividido pelo tempo. Então, aqui é intervalo de tempo. 1 menos 0, 1. 10 dividido por 1, 10 metros por segundo. Então, a velocidade dele é 10 metros por segundo, quando ele está nessa posição aqui. Quando ele estiver nessa posição aqui, ó, aqui, ó, quando estiver aqui. Então, vai ficar 40 menos 30, 10. 2 menos 1, então vai continuar dando 10. Então, qualquer ponto dessa trajetória, a velocidade desse corpo sempre vai ser de 10 metros por segundo. Então, se você coloca aqui aqueles pares ordenados, para um tempo 1 eu tenho velocidade 10, para um tempo 2, velocidade também 10, para o tempo 3, velocidade também 10. Tá? Essa é a característica do movimento retilíneo uniforme. Velocidade sempre a mesma. E como que eu represento o gráfico da velocidade em função do tempo? A velocidade sempre possui o mesmo valor nesse tipo de movimento, velocidade constante. Como que eu vou representar isso? Ó? Usando uma reta constante. Ó. É uma reta paralela ao eixo dos tempos. Tá? Então, qualquer tempo que eu pegar aqui, ó, a velocidade sempre é a mesma. Nesse exemplo aqui, a velocidade é 10, né? 10 metros por segundo. Tá? Então a velocidade sempre é a mesma. Mas claro, cada movimento vai ter uma velocidade diferente. Então aqui pode ser 5, 2, 1 milhão, tá? Qualquer valor. Mas o comportamento desse gráfico sempre vai ser constante, uma reta, uma linha reta, tá? Paralela em relação aos eixos dos tempos. Tudo bem? Então tem que memorizar isso. Velocidade em função do tempo tem que ser uma reta. Às vezes no vestibular ele vai colocar uma reta crescente. Então, se você obtém uma reta crescente, se você está vendo que é uma reta crescente, você já sabe que esse movimento aqui não é um movimento retilíneo uniforme. Por quê? O movimento retilíneo uniforme tem que ser uma reta constante. Tá? Tudo bem? Foi, gente? Então, aqui é uma velocidade positiva, né? É o que nós chamamos de movimento progressivo. Eu posso ter essa reta aqui lá embaixo? Posso, eu posso ter. Se for um movimento retrógrado. Se for um movimento retrógrado, então a velocidade está aqui embaixo, né? Tudo bem, gente? Então essa velocidade ela pode ser positiva ou negativa, mas tem que ser uma reta paralela ao eixo dos tempos. Então, sempre que vocês observarem velocidade em função do tempo, uma reta paralela ao eixo dos tempos, é o movimento retilíneo uniforme. Tá? Bom, outra coisa importante é eu calcular o deslocamento desse corpo. Se eu tenho o gráfico velocidade vezes tempo, para eu determinar o deslocamento desse corpo, basta fazer a área. Tá? Então, a área
dessa figura aqui, ó, é numericamente igual o deslocamento do corpo. Então, se eu te dei um gráfico VT, para determinar o deslocamento, basta fazer a área dessa figura. Tá? Isso a gente já conhece de exercícios anteriores, né? Calcular a área a gente já viu bastante. Agora vamos fazer então o gráfico da posição. Agora eu mudei, hein? Eu mudei os eixos. Agora não é mais velocidade em função do tempo, agora é S em função do tempo. Para uma velocidade positiva, para um movimento progressivo, tá? Então aquela posição em função do tempo. Bom, mesmo a velocidade sendo constante, aqui ó, para um tempo T0, ele saiu aqui ó, de uma posição de 20 metros. Para um tempo T1, a posição já passou para 30. Para um tempo T2, a posição já passou para 40. Então, observe, conforme eu vou aumentando o meu tempo, eu vou aumentando também o deslocamento sofrido pelo móvel. Então, como que eu vou fazer esse gráfico S, que é da posição, em função do tempo? Então, se eu aumentei uma grandeza, aumentei outra também. Na mesma proporção. Aumentei uma, aumentei outra. Então, é uma reta crescente, né? Uma reta crescente. Então, sempre quando tenho S em função do tempo, eu vou ter uma reta crescente para o movimento progressivo, para a velocidade positiva, tá? Aí você fala assim, professor, mas agora você embolou na minha cabeça. Você falou que no exemplo anterior, você falou que essa reta aqui crescente não pode existir. Não pode existir se aqui for V. Preste atenção nisso. Se aqui for V, não é um movimento retilíneo uniforme. Mas se for S, pode existir, como estou mostrando aqui. Não tem problema nenhum. Por isso que eu falei que é importante observar os eixos. Hein? Tem que observar os eixos. Reta constante é quando for V aqui. Agora, quando for S, movimento progressivo, eu tenho essa reta constante, essa reta crescente. Eu tenho essa reta crescente. E aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto da posição inicial. É o S inicial, tá? S inicial. Agora, se o movimento for retrógrado, né, velocidade negativa, como que vai ser o gráfico S em função de t? Então, S em função de t tem que ser uma reta decrescente, tá? Uma reta decrescente. Esse ponto aqui é o ponto em que o móvel partiu, é o S inicial, tá? Então tem que memorizar. Quando for VT, reta constante. Quando for ST, movimento progressivo, reta crescente. Quando for ST, movimento retrógrado, a reta é decrescente. Esses são os gráficos mais importantes. No entanto, é importante também a gente observar o gráfico de A vezes T. Quem é A vezes T? A é a aceleração. Ó, A é a aceleração. Quem é a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Então, eu vou montar aqui um gráfico, a aceleração em função do tempo. Vocês raciocinam comigo. Se no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é a mesma, ela não muda, ela é constante. E se a aceleração é a variação da velocidade em função do tempo, eu não tenho variação, porque a velocidade tem que ser a mesma. Se eu não tenho aceleração, o gráfico disso vai ser o quê? Uma reta, o quê? Em cima do eixo dos tempos. Está falando aqui. Essa aceleração é nula. A aceleração nula para qualquer tempo. Então, conforme você vai aumentando ou aumentando o tempo, significa que a aceleração é sempre zero. Então, a aceleração nula, tá? Então, no movimento retilíneo uniforme, a aceleração é nula, tá? Eu não tenho aceleração. Por que eu não tenho aceleração? Porque eu não tenho variação da velocidade. Tudo bem, gente? Tem que saber esses gráficos, tá? São gráficos importantes. Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.